todos, vamos dar início aqui. Meu nome é Rodrigo, trabalho aqui na Fundação de Experimentos de Irrigação. Esses ensaios foram idealizados pelo Matiello e pelo Vander em 98 e a gente já tem mais de 10 anos com pesquisa com lavoura irrigada. E eu vou apresentar os custos e o benefício da irrigação suplementar em cafezais do sul de Minas. Bom, sul e oeste de Minas, as duas regiões representam cerca de 30% da produção nacional, sendo a maior região produtora do Brasil, e é uma região que tem condições ambientais totalmente favoráveis para a cafeicultura do arábica. Segundo os estudos de zoneamento climático, a nossa temperatura média anual varia de 19 a 22 e a chuva nossa superior a 1.200. Nos últimos 25 anos, aqui dentro da fazenda experimental, a nossa média está em torno de 20,3 graus e a chuva em torno de 1.470 milímetros. No entanto, nos últimos 10 anos, a gente tem observado que déficit hídricos elevados e má distribuição de chuva. O que a gente fez? A gente contabilizou esses experimentos de 2000 a 2010, todas as produções das lavouras de sequeiro e todas as produções das lavouras do irrigado. E a gente comparou e chegamos numa média. E salientando que a gente sempre irriga de acordo com a necessidade. Cada ano é um tipo de lâmina diferente. Então essa tabela vai mostrar para a gente os déficits hídricos, os últimos registrados, as produções do não irrigado e do irrigado, a última coluna, o que teve de incremento de produção em cada ano, e aqui a gente tem os anos. O que a gente observa? 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2010, tivemos déficits hídricos elevados. E o que acontece? Quando você tem um déficit hídrico elevado, no ano posterior a esse déficit hídrico, você tem uma perda de produção. Ó. 2002, 125 milímetros de déficit, o não irrigado em 2003 produziu 19 e o irrigado 41. Um outro exemplo, 2006 também tivemos um déficit hídrico de 125 milímetros. O não irrigado 16 e o irrigado 51. E assim vai ano a ano, dependendo. Quanto maior o déficit hídrico, geralmente maior o incremento de produção na irrigação. Na média, nos últimos anos, a gente chega a esse valor, 45% de incremento. O irrigado nosso está com média de 64 sacas e o não irrigado 44. Está dando 20 sacas a mais por ano. Né? Tem ano que dá mais, tem ano que dá menos, mas na média 20 sacas. Então o que a gente verifica? Que esses ganhos com irrigação variam ano a ano. Ó. Tem ano que deu 500%, 48%, 120%, 17% e assim vai. Isso aí geralmente é em função do déficit hídrico que ocorreu no ano anterior. O acréscimo produtivo, eu já falei, 45%, que está dando um aumento de 15 sacas a mais por ano, pelo menos. O suprimento de água obedeceu sempre o balanço hídrico, que o André comentou lá na parte da estação. O suprimento mínimo que eu já joguei aqui no ano foi 50 e o máximo foi 300 milímetros no ano de 2007. E essa água, geralmente, ela é fornecida agora nos meses de abril, maio, até junho tem que fazer essa reposição, para ela passar aquele período de estresse normal, que é julho, agosto até setembro. E aí a gente volta a irrigar aí setembro, outubro, dependendo de cada ano. Tem ano que chove bem nesse período, a gente não irriga. E ano que precisa, a gente faz uma reposição, mas uma reposição, sempre uma reposição pequena. Não faz uma lâmina grande de uma vez. Se você fizer uma lâmina aqui em setembro, você pode estimular a florada. E não é isso que a gente busca aqui. Então, diante dos benefícios apresentados, a gente colocou um número bastante conservador. A nossa média está 20 sacas, a gente jogou para 15 sacas a mais por ano, devido a essa irrigação suplementar. Vamos aos custos, que variam de acordo com cada ano. Tem ano que você irriga mais, tem ano que você irriga menos. E de acordo com o teu sistema de irrigação. Como a gente utiliza o gotejamento, a gente fez a estimativa aqui em cima do sistema de gotejamento. Então, valores médios.
Implantação do sistema de gotejamento por hectare, em torno aí uma média de R$6.000. Custo de manutenção por ano, energia, 240. Mão de obra para cuidar desse sistema, 210. Peças de reposição, 170. No total está dando R$620 de manutenção. Mais a amortização, que seria o custo de implantação, mais as parcelas em 7 anos com juros, que dá em torno aqui de 1.242. 620 mais 1.242, a gente chega a um custo total por ano de R$1.842. Pegando o preço atual, a gente colocou R$500 por saca, dividido por esse valor, a gente chega a 3,7 sacas, que dá em torno aí de 4 sacas por ano, pelo custo de implantação e manutenção. 15 sacas menos as 4 sacas, a gente chega com uma margem bruta de 11 sacas por ano de margem bruta. O produtor vai tirar o custo de cada saca, o que sobrar ele vai multiplicar por 11 e vai chegar na margem líquida que vai sobrar do sistema, do incremento de produção. Posso perguntar? Mas não. Eu já tenho um depósito em lugar alto, e essa implantação total 6.000. Isso Aí eu já vou... Aí já está com o depósito e tudo, depositado a água ali com esse valor, com a caixa, por exemplo, a caixa d'água. Isso. Eu já tenho isso aí pronto, é só fazer os encanamentos. Isso, é que a gente está colocando uma média, porque cada propriedade, se o teu desnível é muito grande, da captação, bombeamento, isso tudo vai variar, pode chegar a 8.000 e pode chegar que seja uma implantação de 4.000, né? Exatamente. Então a gente está pondo uma média. Se o senhor já tem o reservatório, já economiza. Então isso aqui é uma estimativa, né? Que a gente pega com as empresas que trabalham com isso. Quanto que custa mais ou menos na média um sistema de gotejamento por hectare? Em torno de 6.000. Aí vai ou para mais ou para menos. Então aqui a gente chegou a 15 menos 4 de custo de implantação mais a manutenção, 11 sacas, tirando o custo da saca, a gente vai chegar à margem líquida. Além disso, esse sistema que a gente utiliza aqui é o gotejamento, mas como ele era mais antigo, esse ensaio, o que acontece? A gente não fazia fertirrigação nem a quimigação. Então, quando a gente acabar utilizando a adubação e os produtos defensivos via água, a gente tem certeza que a gente pode reduzir ainda o custo, né? Que ainda favorece ainda mais esse retorno. Precipitações anuais e os déficits hídricos observados, né, de 98 a 2010. Os anos azuis, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos últimos 11 anos, né, choveram acima da média. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choveram abaixo da média. E aqui a gente observa o que tem prejudicado bastante. São déficits hídricos aí em torno de 100 milímetros, né, que já tem prejudicado bastante a produção no ano seguinte a esse déficit. E a gente observa também que às vezes chove bem, mas mal distribuído e o déficit ocorre também. Mas a maioria dos anos que choveram abaixo, né, é que teve o déficit hídrico mais acentuado. Em 2010 tivemos um déficit hídrico de 155 milímetros. Para finalizar, eu vou apresentar os dados dessa lavoura aqui ao lado. É um ensaio de uma lavoura de acaiá. Ela está irrigada desde 2004, foi plantada em 2004, espaçamento 3,5 por 70. A gente já tem de 2006 a 2010 as 5 primeiras produções definitivas, é a estimativa aqui de 2011 e a média na última coluna. São vários tratamentos, mas eu queria que vocês observassem principalmente o 1 e o 5, que é a testemunha comparando com a nossa irrigação padrão. O que a gente observa? Que essa produção ela vai variando ano a ano e em função do déficit hídrico que ocorreu no ano anterior e da produção também. Vamos pegar aqui o exemplo, 2004, 2005 choveu bem. Em 2006 ó, a diferença foi muito pequena para a lavoura irrigada. Já 2006 para 2007 foi um ano com déficit hídrico de 125 milímetros. O sequeiro não produziu nada no 2007, no ano posterior, e o irrigado 55. Já 2007 foi um ano com déficit hídrico violento. Para 2008 o sequeiro não era para ter produzido nada, mas ele já não tinha produzido nada. Então ele voltou a produzir.
E o irrigado de 55 voltou a produzir bem também, 68. E assim ele vai, 2008 para 2009. Foi um ano bom de chuva. O sequeiro de 68 voltou a cair, mas não caiu tanto. E o irrigado de 68 voltou a subir. Então essa oscilação vai ocorrendo ano a ano em função do déficit hídrico do ano anterior. Mas na média, nós estamos com 48,9 sacas para o sequeiro contra 64 do irrigado. Essa média aqui está dando 31% nesse ensaio de incremento de produção nas parcelas irrigadas. E em 2011 é uma produção bastante grande, mas é o que está estimando, é que a gente estimou. 61 sacas para o sequeiro e 82 sacas para o irrigado. Nesse ano de 2011, a estimativa nossa é de 35% de incremento de produção. Agora aqui no campo a gente vai poder observar a testemunha, que é uma planta mais baixa, né? Ela não desenvolve tanto, porque ela não recebe irrigação, e a irrigação, que é uma planta mais alta e está com maior produção esse ano, comparando com a lavoura sem irrigar. Agora, essa manutenção anual aí, o que é? Você tem que trocar os borrachas todos os anos, não? Não, aqui é o seguinte. Você estava atrás Sei que bomba queima, né? Entendeu? A energia, que é o custo normal de cada equipamento, né? Cada um vai variar de acordo com o seu sistema. Uma mão de obra que você vai precisar de uma pessoa, às vezes, para estar cuidando. Então, a gente estima sempre um pouquinho mais e alguma peça de reposição. Um corte na linha de gotejo que você vai ter que repor, ou que nem a bomba queimou. Então, a gente faz uma estimativa média por ano. É um custo mais de manutenção de equipamento. E aqui embaixo está o custo da implantação mais os juros da parcela, dividido em 7 anos. porque a durabilidade das mangueiras é longa, né? É longa, o pessoal tem falado aí em torno de 10, 12 anos, é tranquilo, desde que o cara faça a manutenção correta. E tenha cuidado na hora de fazer uma máquina. Esse é o problema. Lá na hora da capina, vai lá na fase nova, né? Ele vai e corta as linhas de gotejo. Isso aí acontece bastante, né, Zé? Acontece sim. É o cara sendo cuidadoso, ele consegue uma preservação melhor do equipamento. Pode ter Tá ok? custo menor, pode Custo ter um custo menor. menor, né? Isso aí é uma estimativa, só para ter uma noção, para o produtor ter uma ideia. Aí aqui a gente vai poder acompanhar as parcelas da testemunha e da irrigação padrão. E depois ali na frente vocês já vão descer para a base. Obrigado, viu, Léo? Nada.